Existe um código escondido nas palavras mais conhecidas das Escrituras. Um código que muitos recitam de cor, mas poucos compreendem em profundidade. Um salmo que fala de paz, mas também ensina sobre prosperidade. Um salmo que fala de fé, mas também revela o funcionamento exato da mente humana. Esse é o Salmo 23. E hoje você vai entender porque ele é uma das chaves mais poderosas da abundância. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos estudando a mente dos homens mais bem-sucedidos do planeta. Carnegie, Ford, Edison, Rockefeller. Todos eles possuíam algo em comum: uma fé inabalável, uma convicção profunda de que eram guiados por uma força superior. Hill chamou isso de atitude mental positiva. Mas séculos antes de Hill nascer, o salmista já havia revelado esse mesmo princípio na primeira linha do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase, repetida milhões de vezes ao longo da história, contém o primeiro segredo da prosperidade: a certeza absoluta de provisão. Quando o salmista diz, nada me faltará, ele não está fazendo um pedido. Está fazendo uma declaração. Ele está afirmando uma verdade interior. Está programando sua mente para vibrar em abundância. E é exatamente isso que Hill ensinava. Aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Pense sobre isso. Quantas vezes você começa o dia esperando escassez? Esperando que falte? Esperando que algo dê errado? E ao fazer isso, você reforça o oposto do que deseja. O universo não responde ao que você quer, responde ao que você acredita. O Salmo nos ensina o oposto: acreditar primeiro, sentir primeiro, declarar primeiro. Quando você diz, nada me faltará com convicção, está treinando sua mente para reconhecer oportunidades e não obstáculos. Essa é a primeira lei do Salmo, a lei da certeza interior. A fé que antecede o resultado, a mente que comanda a matéria. Napoleon Hill dizia que a fé é o elixir eterno que dá vida ao impulso do pensamento. Quando você acredita com intensidade, cria uma vibração que move circunstâncias, atrai pessoas e molda resultados. Por isso, o primeiro passo não é agir, é alinhar sua mente à certeza da abundância. Você pode até trabalhar duro, mas se trabalha movido pelo medo, o esforço se transforma em resistência. Agora, quando trabalha movido por fé e propósito, cada ação carrega energia multiplicadora. Nada me faltará. Não é uma frase religiosa. É uma senha de poder. É uma programação mental. E se você quer realmente desbloquear a riqueza, precisa começar exatamente aqui. Antes de qualquer plano, antes de qualquer meta, antes de qualquer movimento, comece declarando com convicção: nada me faltará. Respire fundo e diga isso agora em silêncio. Sinta o que essa afirmação provoca em você. É fé? É dúvida? Se há resistência, é porque sua mente ainda está acostumada a esperar pouco. Mas o universo não responde à escassez. Ele responde à convicção. Essa é a primeira lei do Salmo 23 e também a primeira lei da mente milionária. A abundância começa quando a mente para de pedir e começa a declarar. Agora, antes de seguirmos para a próxima revelação, quero te fazer um convite. Se esse conteúdo faz sentido para você, se você sente que precisa alimentar sua mente com sabedoria, como essa todos os dias, siga o canal e deixe seu like. Isso mostra para o YouTube que você quer continuar crescendo. Agora vamos decifrar o segundo versículo, aquele que fala sobre verdes pastos e águas tranquilas. E você vai entender como ele revela o segredo da mente serena, a base de toda criatividade e prosperidade duradoura. Em verdes pastos me faz repousar, e junto a águas tranquilas me conduz.
Esse versículo, muitas vezes lido apenas como uma imagem de descanso e paz, na verdade revela uma das leis mais profundas da manifestação. A mente que cria prosperidade precisa estar em estado de calma e não de caos. Napoleon Hill chamava isso de a mente mestra interior, o estado mental no qual você acessa ideias, soluções e inspirações que parecem vir de algo maior do que você mesmo. Enquanto a maioria das pessoas luta com o medo, o estresse e a ansiedade, os verdadeiros criadores da própria riqueza aprenderam a fazer algo que poucos sabem: silenciar o ruído interno para ouvir a orientação do espírito e da intuição. Pense nisso. Quantas decisões erradas você já tomou simplesmente porque estava em desespero? Quantas vezes você insistiu em algo por medo de perder, por impulso, e acabou se afastando justamente daquilo que mais queria? A mente agitada não cria, apenas reage. Quando o salmista diz, "Me faz repousar em verdes pastos", ele está descrevendo o estado da alma próspera, a consciência que confia, que não precisa correr atrás de tudo, porque sabe que tudo flui a seu favor. E águas tranquilas representam o fluxo mental alinhado, onde não há resistência, apenas direção. Hill dizia que as ideias valem mais do que o dinheiro. Mas as grandes ideias não surgem em mentes cansadas, tensas ou cheias de medo. Elas aparecem quando há silêncio interior, quando você está em harmonia com algo maior. A prosperidade começa quando você substitui a pressa pela presença. Quando, em vez de acordar já pensando em contas e obrigações, você dedica alguns minutos para alinhar sua energia. Não é sobre fugir do trabalho duro, é sobre fazer o trabalho com consciência limpa, com paz interior, com clareza mental. Essa tranquilidade é o terreno fértil onde germinam as sementes da abundância. Se você observa pessoas verdadeiramente bem-sucedidas, vai perceber algo curioso. Elas não vivem correndo. Mesmo quando estão sob pressão, há nelas uma serenidade, uma confiança silenciosa, quase espiritual. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem que entende as leis mentais da riqueza. Um reage ao mundo, o outro o comanda. Por isso, o segundo princípio do Salmo 23 é a lei da mente serena. Ela afirma que a calma é a maior força criadora do universo. E Napoleon Hill confirma isso quando escreve: "A mente que está em paz é um ímã natural para ideias que valem fortuna." Você não precisa forçar a prosperidade. Você precisa se alinhar a ela. E esse alinhamento começa quando você aprende a conduzir seus pensamentos como o pastor conduz suas ovelhas, com direção, com cuidado, com propósito. Em um mundo que glorifica a pressa, a verdadeira sabedoria é saber parar, respirar, relembrar que nada grande nasce no caos. As águas tranquilas do Salmo não são um refúgio, são uma estratégia espiritual. Porque enquanto todos estão se desgastando na corrida, você se fortalece no silêncio. E quando age, age com poder. Se você realmente quer prosperar, cultive momentos diários de pausa. Ore, medite, caminhe em silêncio. Treine sua mente para voltar ao centro. A abundância não é uma corrida, é um fluxo, e você só o acessa quando deixa de lutar contra a corrente. Essa é a segunda lei do Salmo. A serenidade é o solo onde germina a prosperidade. Agora deixe nos comentários: "Eu venço o medo." Agora vamos decifrar o terceiro versículo, aquele que diz: "Confortará a minha alma e me guiará pelas veredas da justiça, por amor do seu nome." Esse versículo parece falar de consolo espiritual, mas esconde uma das leis mais poderosas da prosperidade: a lei do propósito definido. Napoleon Hill afirmava com convicção: "Nada de grandioso acontece até que um homem estabeleça um propósito claro e se comprometa com ele completamente." A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, e sim por falta de direção. Vivem reagindo à vida em vez de guiá-la. Trabalham duro,
mas sem um motivo verdadeiro por trás de seus esforços. E sem propósito, até o trabalho mais nobre se torna fardo. Quando o salmista diz, me guiará pelas veredas da justiça, ele está descrevendo exatamente isso. A direção interna que vem quando o seu propósito está alinhado com algo maior do que você mesmo. Justiça aqui não significa moralidade, significa caminhar no caminho certo, o caminho que expressa o seu dom, o seu chamado, a sua contribuição única ao mundo. É impossível prosperar verdadeiramente se você não sabe por que faz o que faz. O dinheiro pode até vir, mas ele vai embora com a mesma velocidade. A verdadeira riqueza flui para quem está servindo um propósito. Hill dizia que a mente humana, quando inspirada por um propósito definido, torna-se uma força irresistível. Isso significa que o universo conspira ao favor de quem vive com clareza e direção. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você vive perdido, indeciso, dividido entre desejos, a energia se dispersa e o resultado é estagnação. Pergunte a si mesmo, qual é o meu propósito real? Por que faço o que faço? É apenas por sobrevivência ou há uma missão maior me movendo? A alma que está confortada é aquela que encontrou significado, e esse conforto interior é a energia que move a prosperidade. A pessoa guiada por propósito não se deixa derrubar por resultados temporários. Ela entende que o fracasso é apenas parte do caminho. Hill descobriu isso estudando os maiores empresários da história. Nenhum deles agiu por acaso. Eles sabiam onde queriam chegar. E, mais importante, sabiam por que queriam chegar lá. Thomas Edison, por exemplo, falava que não buscava inventar por dinheiro, mas para levar luz à humanidade. Henry Ford dizia que seu propósito não era vender carros, e sim dar liberdade de movimento às pessoas comuns. O resultado? Milhões de dólares vieram como consequência natural, não como objetivo final. O Salmo 23 e Napoleon Hill ensinam a mesma coisa de maneiras diferentes. A prosperidade é um efeito. A causa é o propósito. Quando você descobre o seu porquê, o como se revela. Quando você caminha com propósito, o próprio universo se encarrega de abrir as portas. Essa é a força das veredas da justiça, caminhos corretos, oportunidades certas, pessoas certas. Mas perceba algo importante. O versículo diz, me guiará, não eu guiarei. Isso significa que há uma sabedoria superior conduzindo você. Você não precisa controlar tudo. Precisa apenas alinhar o seu propósito com princípios elevados. Servir, contribuir, crescer e confiar que o caminho certo vai se formar à sua frente. Essa é a terceira lei do Salmo 23 e a terceira lei da mente milionária. O dinheiro segue quem segue o propósito. Quando você faz o que ama e serve a algo maior do que si mesmo, o sucesso deixa de ser uma corrida e se torna uma consequência natural. O propósito é o GPS espiritual da prosperidade. Agora quero te fazer um desafio. Antes de dormir hoje, escreva em um papel. Qual é o propósito que move a minha vida? Não precisa ser perfeito, apenas verdadeiro. Você vai se surpreender com o poder de colocar isso em palavras. A seguir, vamos decifrar um dos versículos mais poderosos do Salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Poucos compreendem a profundidade dessa frase. Ela não fala sobre morte física, fala sobre os períodos de incerteza, de escassez, de escuridão mental e emocional pelos quais todo ser humano passa. E é justamente aí que se prova o verdadeiro poder da mente próspera. Napoleon Hill dizia que a fé é o único antídoto conhecido contra o fracasso. Mas o tipo de fé que ele se refere e que o Salmo 23 descreve não é fé cega, é fé aplicada. É a capacidade de manter a visão de abundância, mesmo quando tudo ao redor parece ruína. É continuar acreditando, mesmo quando os resultados ainda não chegaram.
O Vale da Sombra representa exatamente esse momento em que a dúvida tenta dominar a mente. Quando a vida parece difícil, quando as contas se acumulam, quando os projetos emperram, quando a esperança se enfraquece. Mas é nesse instante, e só nesse instante, que você descobre se a sua fé é apenas uma ideia ou uma força ativa. Todos nós já passamos por esse vale. A diferença é que alguns se perdem nele e outros atravessam. Os que atravessam são os que aprendem a confiar que existe uma direção, mesmo quando não conseguem enxergar nada. O salmista não disse, não andarei pelo vale. Ele disse, ainda que eu ande, não temerei. Isso significa que o medo pode existir, mas ele não tem permissão para comandar. Hill descobriu, estudando centenas de milionários, que todos possuíam essa mesma característica, a fé prática, a convicção inabalável. Eles agiam como se o sucesso fosse inevitável. Mesmo diante de falhas, mesmo quando tudo indicava o contrário, eles se mantinham mentalmente firmes. E isso criava uma força magnética. As pessoas começavam a acreditar neles, as circunstâncias se moldavam a favor deles. Essa é a quarta lei do Salmo 23. A fé não elimina o vale, mas ilumina o caminho. A fé aplicada não é emoção, é uma decisão. É agir como se já fosse possível, mesmo quando a razão diz o contrário. Você quer prosperar? Então aprenda a continuar acreditando mesmo quando tudo parece parado. Porque é nesse momento que você está sendo testado. É nesse silêncio que o universo observa se você está pronto para o que pediu. Muitos desistem exatamente antes de o milagre acontecer, porque confundem a pausa com o fim. Mas a pausa é apenas o momento em que o invisível está se organizando. O Vale da Sombra é o berço da sua próxima versão. É ali que você desenvolve a resistência, a clareza e a força necessárias para sustentar o sucesso quando ele chegar. Por isso o Salmo diz, tu estás comigo. A fé é lembrar disso, mesmo quando você não sente, mesmo quando o medo grita mais alto. Você nunca está só. Existe uma força que guia, protege e prepara. Hill escreveu, quando a fé é combinada com o desejo ardente, a mente subconsciente capta o impulso e o transforma em sua forma física equivalente. Isso é exatamente o que o Salmo descreve. Uma mente firme em meio à escuridão. A fé é o combustível invisível que transforma pensamento em realidade. Quando você acredita profundamente, seu cérebro muda, suas ações se alinham, sua energia se eleva e o mundo começa a responder de forma diferente. A fé aplicada é uma vibração e o universo sempre responde à vibração mais firme. Então, quando o medo vier, quando o desânimo quiser tomar conta, repita mentalmente, ainda que eu ande pelo vale, não temerei. E continue. Não pare, não duvide, não recue, porque a fé é o poder que transforma impossíveis em resultados. Essa é a quarta lei da prosperidade revelada no Salmo 23. A fé não é esperar, é avançar, mesmo sem enxergar. No próximo trecho, vamos decifrar um dos pontos mais misteriosos do Salmo. O versículo que diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E você vai entender o que isso tem a ver com o princípio da visualização criativa, um dos pilares mais secretos de Napoleon Hill. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse é, talvez, o versículo mais simbólico e poderoso do Salmo 23. E também um dos mais mal compreendidos. Quando o salmista diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ele não está falando de vingança, nem de vitória sobre pessoas. Está falando da manifestação visível da abundância. O Salmo descreve o momento em que aquilo que antes só existia dentro de você começa a se tornar realidade diante dos olhos do mundo.
Napoleon Hill chamava esse princípio de visualização criativa, a habilidade de enxergar o resultado desejado como se já fosse real. Essa é a quinta lei da prosperidade oculta. Tudo o que a mente humana pode visualizar com fé e emoção, ela inevitavelmente atrai. Pense em algo. Antes de existir um arranha-céu, ele existiu como imagem na mente de um arquiteto. Antes de existir uma empresa bilionária, ela existiu como visão na mente de um sonhador. Antes de você viver qualquer mudança na sua vida, ela precisa existir dentro de você. O problema é que a maioria das pessoas usa a visualização ao contrário. Elas se imaginam fracassando. Elas repetem na mente imagens de falta, de medo, de problemas. E, sem perceber, alimentam o próprio inimigo que dizem querer vencer. O Salmo, ao contrário, mostra um código espiritual. Preparas uma mesa perante mim. Ou seja, o universo prepara os resultados, as oportunidades, os encontros, as portas certas. Mas isso só acontece na presença dos inimigos. Ou seja, mesmo quando a dúvida e o medo ainda estão ali. O segredo é que você não precisa esperar o medo ir embora para começar a visualizar a vitória. Você precisa aprender a enxergar a mesa posta mesmo em meio ao caos. Quando você mantém uma visão clara em tempos difíceis, você treina a sua mente para focar no destino e não nas distrações. Isso muda tudo. Porque a mente é como um projetor. O que você repete internamente se manifesta externamente. Hill dizia: o homem que vê o sucesso antes de alcançá-lo está, na verdade, acelerando o processo da sua realização. E é isso que significa unges a minha cabeça com óleo. Na linguagem antiga, a unção representa o ato de consagração mental. É quando você decide, com firmeza e fé, que a sua mente será um território sagrado, livre de pensamentos de miséria, dúvida ou derrota. Quando você se unge mentalmente, você diz: minha mente é minha, meus pensamentos trabalham a meu favor. E então vem a consequência natural: o meu cálice transborda. Essa é a imagem perfeita da mentalidade de abundância. Não é apenas ter o suficiente, é ter tanto que você pode transbordar, compartilhar, abençoar outros com a sua prosperidade. Você não foi criado para viver apenas pagando contas e sobrevivendo. Foi criado para transbordar, mas o transbordar começa dentro. Você precisa se ver como alguém digno de prosperar, de viver com plenitude, de realizar sonhos. Enquanto se enxergar pequeno, o universo continuará te tratando como pequeno. A visualização criativa é o que transforma o invisível em visível. Mas ela só funciona quando vem acompanhada de emoção, fé e ação. Não adianta apenas imaginar. É preciso sentir como se já fosse real e agir em harmonia com essa visão todos os dias. Experimente isso. Antes de dormir, feche os olhos e imagine a vida que deseja. Veja os detalhes, sinta a gratidão por já tê-la e diga em voz baixa: o meu cálice transborda. Você vai perceber que algo muda, talvez não no mundo imediatamente, mas dentro de você. E quando a sua vibração interna muda, o mundo começa a responder. Essa é a quinta lei revelada pelo Salmo 23 e confirmada por Napoleon Hill. A prosperidade se manifesta primeiro na mente e depois no mundo. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, escreva nos comentários: o meu cálice transborda. Declare isso com fé, porque a prosperidade começa na palavra que você repete com convicção. E no próximo trecho, vamos revelar uma das partes mais profundas e transformadoras deste salmo. Certamente o bem e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia e também uma das mais mal compreendidas. O salmista não diz: eu seguirei o bem. Ele diz: o bem me seguirá.
Isso significa que a abundância não é algo que você precisa correr atrás. É algo que começa a correr atrás de você quando a sua mente entra em harmonia com as leis da prosperidade. Napoleon Hill dizia que o sucesso é o efeito natural de uma mente que vibra em sintonia com o que deseja. E é exatamente o que esse versículo descreve. Quando o seu interior muda, o seu exterior responde. Quando a sua energia é de confiança, gratidão e fé, o bem começa a te procurar. Oportunidades aparecem de formas que você jamais poderia planejar. Pessoas certas cruzam o seu caminho. Portas se abrem onde antes só existiam muros. A maioria das pessoas vive o oposto. Elas perseguem o sucesso com desespero, medo e escassez. E quanto mais correm, mais o sucesso parece se afastar. Por quê? Porque a vibração do medo repele. O medo é o ímã do problema, mas a fé é o ímã da solução. Quando o Salmo fala em bem e misericórdia, ele está revelando duas forças espirituais que trabalham a favor de quem vive com consciência de abundância. O bem representa tudo aquilo que você atrai por estar em harmonia. Boas oportunidades, boas pessoas, boas ideias. A misericórdia representa a proteção divina, aquilo que te livra de erros, quedas, atrasos e situações que poderiam te destruir. Em outras palavras, quando você se alinha mentalmente à prosperidade, o universo não apenas te abençoa, ele também te protege. Você não precisa lutar tanto. Você não precisa controlar tudo. Você apenas precisa vibrar na frequência correta, a da confiança. Hill chamava isso de a mente que não duvida. Ele dizia que, quando a fé é perfeita, o esforço é leve e o sucesso é uma consequência inevitável. E é isso que o Salmo reforça. Quando a sua mente está firme, o bem te segue, não por acaso, mas por lei. Talvez você já tenha vivido isso em algum momento. Aqueles dias em que tudo parece fluir, em que as pessoas certas aparecem, as soluções chegam naturalmente, os sinais se multiplicam. Isso não é sorte, é sintonia. É o resultado da sua vibração mental e espiritual em equilíbrio. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você se prende na preocupação, na inveja, na reclamação e no medo, você cria uma frequência que atrai mais do mesmo. Por isso, o salmista não diz alguns dias ou quando tudo estiver bem. Ele diz todos os dias da minha vida. É uma escolha diária, um estado de consciência. A prosperidade não é um evento, é um hábito mental. Napoleon Hill explicava que a mente humana funciona como uma estação de rádio. Você transmite pensamentos e o universo responde com sinais que vibram na mesma frequência. Se você transmite medo, recebe escassez. Se transmite fé, recebe abundância. Por isso, a primeira transformação precisa acontecer dentro. O mundo externo apenas reflete o seu interior. Repita comigo em voz baixa. O bem me segue, a misericórdia me protege. Sinta o poder dessa declaração. Você não está mais pedindo, está afirmando. E toda afirmação repetida com fé se torna realidade. Essa é a sexta lei revelada pelo Salmo 23 e confirmada por Hill. Você não precisa perseguir o sucesso. O sucesso te persegue quando você se torna o tipo de pessoa capaz de recebê-lo. Atração não é magia, é coerência. É quando o seu pensamento, a sua emoção e a sua ação estão todos apontando na mesma direção. Quando você pensa prosperidade, sente gratidão e age com fé, o universo não tem escolha. Ele precisa responder. E é por isso que o salmista termina o versículo dizendo: "E habitarei na casa do Senhor por longos dias." Esse é o símbolo da consciência permanente de abundância. Viver num estado de conexão contínua com a fonte da riqueza. Não apenas visitar esse estado de vez em quando, mas habitar nele. Então eu te pergunto, você tem apenas buscado o bem ou já chegou ao ponto em que o bem te segue? Você ainda corre atrás da prosperidade ou já aprendeu a deixar que ela venha até você? Essa é a diferença entre lutar e fluir.
entre viver em falta e viver em plenitude, entre pedir e atrair. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui está o ápice do Salmo 23. O ponto onde a prosperidade deixa de ser apenas uma busca individual e se torna uma expressão natural do seu estado interior. Essa é a lei do transbordar, a sétima e talvez a mais nobre de todas as leis espirituais da abundância. Napoleon Hill dizia que a verdadeira riqueza não está enquanto você acumula, mas enquanto você é capaz de contribuir. E é isso que o Salmo descreve. O óleo representa a sabedoria, a inspiração, a clareza mental que vem quando você está alinhado com algo maior. E o cálice que transborda é o símbolo da plenitude. O momento em que o que você recebe é tão grande que naturalmente começa a fluir para os outros. Pense nisso, você não foi criado para viver limitado. O universo não te colocou aqui apenas para pagar contas, resolver problemas e sobreviver até o fim do mês. Você está aqui para ser um canal, para que o bem, a sabedoria e a prosperidade possam se manifestar através de você. E é isso que o transbordar significa. Quando você se alinha mentalmente com a prosperidade, algo muda. Você para de pensar apenas em como eu posso ganhar mais e começa a pensar em como eu posso servir mais. E essa é uma das chaves mais poderosas do pensamento de Hill. Ele descobriu, em seus estudos sobre os homens mais bem-sucedidos do mundo, que todos compartilhavam o mesmo princípio. Eles serviam mais pessoas do que qualquer um ao redor. Isso é o que ativa o fluxo da abundância. Porque servir é a forma mais elevada de prosperar. Quando o que você faz beneficia os outros, o universo te recompensa em dobro. O óleo também representa proteção e propósito. Na tradição antiga, ungir a cabeça significava separar alguém para um propósito maior. Quando você descobre o seu propósito, aquilo que realmente faz sentido, aquilo que está alinhado com o seu dom, é como se o universo dissesse: agora você está pronto para receber mais, porque o que vem até você não vai parar em você. E então o cálice começa a transbordar. Você se torna fonte de algo que flui, não de algo que acumula. Você inspira, ensina, ajuda, abençoa. E como consequência, tudo o que você dá retorna multiplicado. Hill dizia: a lei da compensação é exata. O universo paga qualquer um que presta um serviço de valor superior ao que recebe. Em outras palavras, se você entrega mais valor do que o esperado, a vida vai te pagar mais do que você imagina. Esse é o segredo que os verdadeiros milionários espirituais compreendem. E perceba algo importante: o transbordar não começa quando você tem muito. Ele começa quando você decide ser grato pelo pouco. A abundância não é uma conta bancária, é um estado mental. É quando você escolhe enxergar riqueza mesmo onde outros veem falta. É quando você agradece pelo que tem e usa o que possui para criar algo ainda maior. O cálice representa o seu coração. Se o seu coração está cheio de medo, ele não tem espaço para o milagre. Mas se está cheio de gratidão, ele se torna um ímã para tudo que é bom. É isso que o Salmo ensina. Antes de transbordar para fora, você precisa estar cheio por dentro. Então pergunte-se: o que você tem deixado transbordar? Inspiração ou reclamação? Gratidão ou escassez? Porque tudo o que transborda de você, em palavras, em atitudes, em energia, volta para você multiplicado. A lei do transbordar é a culminação de todas as outras leis. Você começa com a atitude mental positiva, aprende a dominar o pensamento, cultiva fé e propósito, desenvolve a visualização criativa e, finalmente, chega ao ponto em que não busca mais prosperidade. Você se torna a prosperidade.
Quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser o objetivo e se torna apenas a consequência natural de uma mente iluminada e um coração em serviço. A prosperidade espiritual é aquela que melhora o mundo à sua volta. Por isso, repita essa afirmação com convicção. O meu cálice transborda. A abundância flui através de mim. Sinta o peso dessas palavras. Você não está mais pedindo, está declarando o que já é seu por direito divino. E lembre-se, o universo sempre multiplica o que você compartilha com alegria. A generosidade é a linguagem da prosperidade. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Essa é a 7ª lei do Salmo 23, a lei do transbordar, o estado em que você deixa de ser um recipiente e se torna uma fonte. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Com essa frase, o Salmo 23 chega ao seu clímax espiritual. E o que parece uma simples expressão de fé, na verdade, contém a 8ª e mais profunda lei da prosperidade, a consciência da abundância permanente. Essa não é a promessa de uma bênção futura, é a afirmação de um estado mental. Quando o salmista diz, habitarei na casa do Senhor, ele está descrevendo a mente que aprendeu a permanecer na frequência da prosperidade. Não apenas visitar esse estado em momentos de esperança, mas viver nele todos os dias. Napoleon Hill dizia que a riqueza é um estado de consciência antes de ser uma condição financeira. E é exatamente isso que o Salmo revela. A prosperidade verdadeira começa quando você entende que ela não depende das circunstâncias, mas da sua vibração interior. Quando a sua mente se torna a casa da abundância, o mundo externo apenas reflete essa morada interna. Veja bem, a maioria das pessoas tenta mudar a vida de fora para dentro. Elas querem que o emprego melhore, que o governo mude, que alguém as salve. Mas os verdadeiros mestres da prosperidade sabem, tudo começa na mente. Você só habita na casa da abundância quando expulsa da sua mente os inquilinos indesejados, o medo, a dúvida, a culpa e a escassez. A casa do Senhor representa esse espaço interior onde reina a certeza. Um lugar de serenidade, onde o caos do mundo não te afeta. É a consciência que diz: nada me falta, porque tudo o que preciso já existe em mim. E aqui está um ponto que Hill enfatizava com maestria. Nenhum homem pode manter o sucesso exterior se não mantiver o equilíbrio interior. Em outras palavras, não adianta conquistar o mundo se você perde a paz no processo. A verdadeira prosperidade é equilíbrio. É riqueza com serenidade, sucesso com significado, poder com propósito. Quando o salmista diz por longos dias, ele não está falando apenas de longevidade física. Está se referindo à permanência desse estado de consciência. É viver em harmonia com as leis divinas da prosperidade, não por um tempo, mas para sempre. É transformar a fé em estilo de vida, a gratidão em hábito e a abundância em identidade. Pare e pense, quantas vezes você já se sentiu próspero apenas para perder essa sensação poucos dias depois? Isso acontece porque você ainda visita a casa da prosperidade, mas não habita nela. Você experimenta momentos de fé, mas não permanece nesse estado. E o segredo é justamente permanecer. Hill chamava isso de persistência espiritual. Ele dizia: o fracasso temporário não existe para quem vive com a mente fixa na vitória permanente. A consciência da prosperidade total é isso. Uma decisão de não oscilar mais entre acreditar e duvidar. É a escolha de permanecer firme na vibração da abundância, mesmo quando o mundo grita escassez. E aqui está a beleza desse princípio. Quando você permanece na casa da abundância, tudo o que antes parecia luta começa a fluir naturalmente, porque o universo reconhece a constância. Ele responde à vibração estável, à mente que não se contradiz, à fé que não recua. A prosperidade é atraída pela estabilidade emocional e espiritual.
Isso não significa que você nunca mais enfrentará desafios. Significa que, quando eles vierem, você não será abalado, porque agora você sabe que tudo é parte do processo, que até o deserto é um caminho que leva aos pastos verdes. A consciência da prosperidade total é viver sabendo que o universo não está contra você. Ele está te moldando, te preparando, te fortalecendo. E quanto mais você confia nesse fluxo, mais ele se manifesta a seu favor. Por isso, repita agora com convicção: eu habito na casa da abundância. A prosperidade é o meu estado natural. Sinta o poder dessas palavras. Você não está dizendo que vai prosperar. Você está afirmando que já é próspero. E quando você fala com essa certeza, o universo confirma o que você declara. Essa é a 8ª lei revelada pelo Salmo 23. A prosperidade deixa de ser um objetivo e se torna a sua identidade. Você não busca mais, você é. Você não persegue, você atrai. Você não implora, você declara. E é aí que a magia divina acontece. Porque quando a prosperidade se torna o seu estado de ser, nada pode te tirar dela. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a primeira frase do Salmo 23 e, ao mesmo tempo, o ponto de partida de toda a transformação. Ela contém a essência da 9ª lei da prosperidade, que Napoleon Hill chamava de a ponte entre o invisível e o visível, a lei da ação inspirada. Fé sem ação é apenas esperança, e ação sem fé é esforço vazio. Mas quando as duas se unem, quando a sua fé te inspira a agir e as suas ações reforçam a sua fé, a prosperidade começa a se manifestar. Hill dizia: a fé é o ponto de partida de toda riqueza, mas o movimento é o canal por onde a riqueza flui. Em outras palavras, Deus não abençoa a inércia, Ele abençoa o movimento que nasce da convicção. O Salmo começa afirmando: nada me faltará, mas isso não é uma promessa automática, é uma postura de mente, é dizer a si mesmo: eu confio tanto no plano divino que não vou me esconder do mundo, eu vou agir com coragem, porque confiar em Deus não é cruzar os braços, é dar passos na direção certa, mesmo sem ver o caminho completo. A verdadeira fé é ação, é abrir o mar com o bastão na mão antes que as águas se movam. É plantar a semente sem ter garantia da colheita, mas com a certeza de que a terra responderá. É acreditar que o invisível está trabalhando a seu favor enquanto você faz a sua parte no visível. E é exatamente isso que Hill quis dizer com ação inspirada. Não é agir por desespero, mas por intuição. Não é fazer por medo de perder, mas por confiança em ganhar. A ação inspirada nasce de um lugar de paz. O mesmo lugar descrito pelo salmista ao dizer: em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Quando você age com o coração tranquilo e a mente conectada à fé, o universo coopera. As ideias certas vêm, as pessoas certas aparecem, as portas certas se abrem. Mas o oposto também é verdade. Quando você age movido pelo medo, a energia trava, os resultados se bloqueiam e o caminho se torna pesado. A ação inspirada é a diferença entre forçar e fluir. É o ponto em que o esforço humano se encontra com o poder divino. E é por isso que tantas pessoas trabalham duro e ainda assim não prosperam, porque trabalham em desarmonia com o seu propósito. A prosperidade não vem apenas de fazer muito, mas de fazer o que é certo, com o espírito certo. Hill observou isso em todos os grandes homens que estudou. Nenhum deles foi guiado apenas por lógica. Todos foram guiados por uma força interior. Eles tinham o que ele chamava de chamado interno, uma visão tão viva que parecia guiá-los mesmo nas horas mais difíceis. E é isso que o salmista descreve como o pastor, o guia interior, a voz divina que conduz pelos caminhos de justiça. Essa voz não grita, ela sussurra, mas quem aprende a ouvi-la nunca mais anda em círculos. A intuição é o mapa da alma.
E quando você aprende a segui-la, sua vida começa a se alinhar com o fluxo da abundância. Talvez você esteja esperando um sinal para começar algo, um projeto, uma mudança, uma decisão. Talvez o medo esteja te paralisando. Mas escute, o primeiro passo nunca é dado na certeza, é dado na confiança. Se o seu coração está pedindo, é porque já há um caminho preparado. O universo não desperta um desejo em você sem também preparar a estrada para realizá-lo. Por isso, repita agora, em voz firme: eu ajo com fé. Eu confio na direção divina. Essa é a 9ª lei da prosperidade. Agir com confiança, mesmo quando o resultado ainda é invisível. Porque o invisível é sempre o ensaio do visível. A fé prepara o palco e a ação faz o espetáculo acontecer. Napoleon Hill afirmava: os que esperam condições perfeitas, esperam para sempre. A abundância pertence a quem começa, mesmo com medo, mesmo sem tudo pronto. Porque Deus não guia navios parados, Ele guia aqueles que decidem navegar. Se você chegou até aqui, mostra o quanto está com o foco em mudar de vida. Então comente: eu ajo com fé, eu confio na direção divina. Para afirmar o compromisso consigo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essas palavras encerram o Salmo 23 com uma das revelações mais profundas de toda a sabedoria espiritual e mental, a lei da harmonia universal, ou como Napoleon Hill descrevia, a união entre a mente humana e a inteligência infinita. Quando o salmista fala que a bondade e a misericórdia o seguirão todos os dias, ele não está descrevendo sorte ou acaso. Ele está falando sobre uma sintonia espiritual constante, o estado de quem aprendeu a viver em harmonia com as leis do universo. E quando você vive nessa harmonia, tudo começa a conspirar a seu favor. Hill dizia que a riqueza é a expressão natural de uma mente em equilíbrio com as leis universais. E é exatamente isso que o Salmo traduz em poesia. A prosperidade não é forçada, ela flui. Ela não precisa ser perseguida, ela precisa ser permitida. A harmonia universal é o ponto onde todas as outras leis se encontram. A lei da atitude mental positiva abre o caminho. A lei da fé aplicada sustenta o movimento. A lei do propósito definido dá a direção. A lei da visualização criativa dá forma. A lei da persistência fortalece. A lei do transbordar compartilha. E, por fim, a lei da ação inspirada materializa. Mas a harmonia universal é o elo que conecta todas elas. O estado de consciência em que você entende que não é o universo que precisa mudar, é você. Quando a sua mente muda, o mundo se reorganiza para refletir essa nova vibração. O que Hill chamou de inteligência infinita é o mesmo que o salmista chamou de Senhor. Essa força invisível que sustenta tudo, essa energia criadora que responde a cada pensamento, a cada emoção, a cada intenção sincera. Você não está separado dela. Você é uma expressão dela. E quando vive consciente disso, entra em harmonia com a fonte da abundância. Tudo o que é seu começa a te encontrar. As pessoas certas aparecem, as portas certas se abrem, as soluções surgem quando menos se espera. Não porque você está forçando, mas porque você está fluindo. Essa é a diferença entre viver lutando e viver manifestando. Quem vive em harmonia não tenta controlar tudo, confia no processo. Não se desespera com o tempo, entende que o tempo é parte do plano. Não reclama do que falta, agradece o que já tem e atrai ainda mais. E é aqui que o Salmo e Hill se encontram perfeitamente. Hill dizia: nenhum homem pode ser derrotado enquanto acreditar que faz parte de um propósito maior. E o salmista completa: nada me faltará. Porque quem vive em propósito está em harmonia com a fonte. E quem está em harmonia com a fonte atrai tudo de que precisa. Essa é a prosperidade em sua forma mais pura. Viver em paz com Deus, com o universo e consigo mesmo.
Não é a ausência de desafios, é a presença de serenidade em meio a eles. É a convicção silenciosa de que tudo coopera para o bem daquele que confia. Pare um instante e respire fundo. Sinta que a vida não está contra você, ela está te moldando. Cada perda, cada atraso, cada obstáculo, tudo faz parte da escultura que está sendo esculpida em você. E quanto mais você entende isso, menos resiste e mais flui. Essa é a lei da harmonia universal. O ponto onde você deixa de ser um pedinte da vida e se torna um co-criador consciente com ela. A mente que vibra em gratidão e propósito atrai o bem naturalmente, porque o universo reconhece a sua frequência e responde a ela. Por isso, repita agora com fé: a bondade e a prosperidade me seguem todos os dias da minha vida. Essa é a última e mais elevada afirmação do Salmo 23. A certeza de que você está alinhado com o fluxo divino da abundância. Você não precisa correr atrás da prosperidade, ela já está te seguindo, esperando apenas que você mantenha a harmonia interior para poder se manifestar completamente. Lembre-se, a verdadeira riqueza não é apenas ter, é ser. Ser luz onde há escuridão. Ser paz onde há caos. Ser generosidade onde há escassez. E quando você vive assim, não há força no mundo capaz de te derrubar. Porque você se torna parte da própria inteligência que criou tudo. Você deixa de pedir milagres e se torna o milagre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase agora não é apenas uma oração, é uma declaração de poder. É a lembrança de que a prosperidade começa e termina dentro de você. Há um ponto em que todo buscador da prosperidade precisa chegar. O momento em que ele entende que a riqueza não é algo que se conquista, mas algo que se desperta. O Salmo 23 não foi escrito para ser apenas recitado. Ele foi codificado para despertar uma consciência. E Napoleon Hill, séculos depois, decifrou esse mesmo código com outras palavras. Hill dizia que toda grande mudança financeira começa com uma mudança mental. E o salmista, muito antes dele, já havia dito: confortará a minha alma e me guiará pelas veredas da justiça. Isso significa que prosperar é, antes de tudo, um realinhamento interno. Enquanto você viver em conflito consigo mesmo, nada flui. Mas quando a sua mente, a sua fé e o seu propósito andam juntos, o universo responde. Pense em quantas pessoas trabalham duro, estudam, se esforçam e mesmo assim vivem lutando com a escassez. Elas seguem o mundo, mas não seguem o próprio espírito. Elas acumulam tarefas, mas não acumulam direção. E como Hill dizia, a energia sem direção é desperdício. A verdadeira riqueza surge quando você vive guiado pela clareza. E o Salmo 23 é um mapa dessa clareza. Cada versículo revela um princípio mental que, se praticado com disciplina, transforma completamente a sua vibração. Quando o salmista diz, em verdes pastos me faz repousar, ele está descrevendo a mente em harmonia, aquela que aprende a confiar, a não se desesperar com o tempo. Quando ele afirma, nada me faltará, ele está praticando o poder da afirmação, o mesmo princípio que Hill chamou de autossugestão positiva, o treinamento diário da mente para acreditar no que deseja até tornar-se real. E quando ele declara, adereças mesa perante mim na presença dos meus inimigos, o que ele está dizendo é, mesmo quando tudo parece contrário, eu mantenho a visão do meu sucesso. Essa é a essência da visualização criativa, a habilidade de manter viva a imagem do que você quer, mesmo quando o cenário externo parece impossível. Você percebe o quanto o Salmo e Hill falam a mesma língua? Ambos nos ensinam que a prosperidade não vem do acaso, mas da sintonia entre pensamento, emoção e fé aplicada. Quando você aprende a orar como o salmista e a pensar como Hill, algo muda dentro de você. A oração deixa de ser um pedido e se torna um comando vibracional.
Você para de esperar um milagre e começa a viver de forma que o milagre se torna inevitável. E esse é o ponto em que o invisível começa a te servir. As coincidências se multiplicam, as respostas chegam e as oportunidades se encaixam com uma precisão que a mente racional jamais explicaria. Isso não é sorte, é resposta energética. É o universo devolvendo na mesma frequência aquilo que você passou a emitir. Napoleon Hill chamava isso de a lei do retorno mental. Tudo o que você mantém em sua mente com intensidade e emoção, o mundo devolve em forma de experiência. E é exatamente isso que o Salmo 23 encerra com maestria. Certamente o bem e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você entende agora? Não é você que corre atrás do bem, é o bem que passa a te seguir. Não é você que busca prosperidade, é ela que te encontra. Porque quando a sua mente vibra no ritmo certo, a vida se ajusta. E talvez essa seja a lição mais poderosa de todas. A prosperidade não é uma conquista, é uma consequência. Ela é o reflexo da harmonia interior. Quando a sua mente se alinha à fé, a fé se alinha à ação, e a ação se alinha ao propósito, tudo ao redor começa a prosperar. Então, pare por um instante e reflita. Você tem agido a partir da escassez ou a partir da confiança? Tem orado com medo ou com certeza? Tem esperado que Deus mude o mundo ou permitido que Ele mude você? Essa é a pergunta que separa quem sobrevive de quem floresce. A prosperidade não se revela ao ansioso, mas ao confiante. Ela não visita o impaciente, mas habita o constante. E se hoje você decidir habitar na casa da abundância, isto é, manter sua mente firme na certeza de que o universo coopera contigo, tudo ao seu redor começará a se mover. Porque a fé verdadeira não é emoção, é frequência. E quem vibra em fé jamais permanece no mesmo lugar. Por isso, escreva nos comentários agora mesmo: eu habito na frequência da abundância. E se essa mensagem te inspirou, curta o vídeo e siga o canal. Porque aqui você está aprendendo não apenas sobre riqueza, mas sobre o poder de se tornar o criador consciente da sua própria realidade. Agora será revelado a síntese final do Salmo 23 e das leis de Napoleon Hill, a fórmula espiritual que une fé, ação, propósito e prosperidade num só movimento. Existe um ponto em que toda busca termina, o ponto em que você finalmente entende que a verdadeira riqueza nunca esteve fora de você. O Salmo 23 e os princípios de Napoleon Hill falam exatamente sobre isso. Ambos revelam o mesmo segredo, usando linguagens diferentes. A mente humana é o reflexo do divino, e quando ela se alinha com a fé, torna-se criadora. Hill dizia que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar. E o salmista afirmava: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. São duas formas de descrever a mesma lei universal, a lei da criação consciente. Tudo começa dentro, com uma ideia, um desejo, uma visão. A fé é o combustível, a ação é o canal, e a persistência é a ponte que liga o invisível ao visível. Mas há um segredo que poucos percebem. A prosperidade real não é um ponto de chegada, é um estado permanente de conexão. Quando o salmista diz: "E habitarei na casa do Senhor por longos dias", ele está dizendo: viverei em harmonia com a fonte, permanecerei na vibração da abundância. Essa é a verdadeira prosperidade sem fim. Quando você entende que ser rico não é possuir, é permanecer em sintonia com o fluxo da criação. Você se torna um canal de abundância e tudo o que passa por você se multiplica, porque nada trava, nada é retido por medo. O dinheiro flui, as ideias fluem, as oportunidades fluem. Napoleon Hill chamava isso de consciência de riqueza. Ele dizia: a pobreza é um estado de mente e a riqueza também. O salmista chamava isso de confiança absoluta.
E quando essas duas linguagens se unem, a sabedoria espiritual e o poder mental, surge o que podemos chamar de espírito de prosperidade. Esse espírito não depende de sorte, de economia ou de circunstâncias. Ele vive na mente de quem aprendeu a ver Deus em cada detalhe, propósito em cada desafio e abundância em cada experiência. Pensem como o Salmo 23 começa e termina. Ele começa com confiança. O Senhor é o meu pastor. E termina com gratidão, certeza de que o bem e a misericórdia me seguirão. Essas duas forças, confiança e gratidão, são os polos que geram o campo magnético da prosperidade. A confiança atrai, a gratidão multiplica. E quando você vive com as duas, a abundância se torna inevitável. Mas Hill nos lembra: nada acontece por acaso. A sorte é apenas o nome que damos à preparação que encontra a oportunidade. Por isso, a prosperidade sem fim não é milagre. É disciplina espiritual. É acordar todos os dias e reafirmar: nada me faltará. Sou guiado por caminhos de justiça, minha copa transborda. Cada versículo do Salmo 23 é uma declaração vibracional, uma afirmação que reprograma o subconsciente e alinha a sua frequência à energia da criação. E quando você faz disso um hábito, começa a perceber algo extraordinário. A vida deixa de ser uma luta e se torna uma parceria. Você deixa de pedir e passa a cocriar. Deixa de buscar sinais e começa a ser o sinal. Essa é a diferença entre viver por fé e viver em fé. Quem vive por fé espera algo acontecer. Quem vive em fé já sabe que está acontecendo. E é aí que nasce o estado da prosperidade infinita. A partir desse ponto, você não apenas manifesta coisas, você manifesta propósito. Você não apenas acumula, você transforma. E essa é a forma mais elevada de riqueza, ser um instrumento consciente da abundância divina. Então, pare um instante e declare com firmeza: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A bondade e a prosperidade me seguem todos os dias da minha vida. Essa é a oração mais poderosa que existe, porque ela não é um pedido, é uma certeza vibracional. E o universo sempre responde à certeza. Se esse vídeo te inspirou, curta, compartilhe e siga o canal para continuar recebendo mensagens que alimentam a mente e expandem o espírito. Que as palavras do Salmo 23 se tornem sua programação diária, que os princípios de Napoleon Hill sejam sua estratégia mental e que a união dos dois se transforme na sua experiência viva de prosperidade. Porque a riqueza verdadeira não é o que você conquista, é o que você se torna.